Queridos irmãos, que a paz de Deus e o Espírito Santo nos conduza nesse momento de reflexão e que nós possamos acolher essas palavras e crer nelas, acima de tudo e de qualquer coisa. Amém. Nós queremos continuar pensando um pouquinho sobre o texto de 1 João e hoje capítulo 5, versículos 1 a 5, que diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Se vocês lembrarem, no sábado passado, nós também abordamos a questão um pouquinho mais do amor, do capítulo 4, versículos 7 a 21, e o quanto era difícil nós tratarmos desse assunto e o quanto é difícil para nós viver numa sociedade em que vivemos em amor. E isso está muito nítido e claro, eu penso que para cada um que aqui está. E aqui na nossa mensagem de hoje, no versículo 1, ele fala: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ninguém consegue crer em Jesus de fato e de verdade se ele não nascer de novo. Ele precisa ser nascido de Deus. Precisa nascer pelo Espírito Santo. E isso é claro, a palavra de Deus coloca isso em alguns textos e neste ele está dizendo a mesma coisa. Quem não nasce do Espírito Santo não pode crer em Jesus. E isto é uma afirmação bíblica. E essa nova vida só pode vir de Deus. Ninguém tem uma nova vida, essa que Deus oferece, se não vier dele. E o texto continua então falando em amor por aquele que enviou Jesus Cristo. Alguns creem que só no Pai, mas negam o Filho. Eles querem dividir a Trindade, ou dizer que Deus é um só, e que não há essa divisão de Pai e Filho e o Espírito Santo, sendo que isso é uma coisa que a própria palavra e o próprio Cristo, ele nos deixa muito claro isso, até mesmo na ordem do batismo, quando ele diz: vão e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não há como amar o Pai se não for pelo Filho. O caminho para chegar ao Pai é o Filho. Então, podemos sem dúvida nenhuma dizer que é hipocrisia afirmar que ama o Pai, mas nega o Filho. Não há como acontecer isso para um verdadeiro cristão. E isto ele afirma: e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, se nós amamos Jesus, nós estamos amando o Pai, porque o Pai enviou Jesus. E somos assim mudados a nossa vida pela ação do Espírito Santo. Na sequência, o texto ele traz um fruto do verdadeiro amor entre os filhos de Deus, afirmando: quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Olha o detalhe, o sinal, o fruto
de uma árvore boa, ela produz um fruto. O cristão que produz o fruto agora, o fruto do ato de ter nascido de Deus, é praticar os seus mandamentos. Antes de amar os irmãos, precisa existir um amor incondicional a Deus. Senão não há um amor verdadeiro entre nós também. Lembram da divisão dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro amor. E aí nós vamos, com a força que nós temos deste primeiro amor, nós vamos conseguir amar também o nosso semelhante. E esse amor incondicional tem como característica guardar, crer, praticar os mandamentos como... E aí vem aquela pergunta: como podemos demonstrar amor aos outros? Como? Trocando Deus por deuses falsos? Se eu faço isso, eu estou mostrando o amor que eu tenho a Deus? Como posso demonstrar o amor a Deus se não observo a sua palavra? Se a palavra de Deus é a coisa que menos me interessa? Se eu tomo as minhas decisões sem ser guiado por esta palavra? Como posso amar a Deus se concordo ou eu apoio tudo aquilo que Deus desaprova? Como? Me mostrem, me expliquem. Como é que eu posso mostrar o amor a Deus se eu apoio, se eu pratico tudo aquilo que Deus desaprova? Como posso amar a Deus se concordo que Deus não nos criou homem e mulher? Se eu acho que está tudo certo, se eu participo dessas coisas, elogio, falo, testemunho, publico obras contrárias ao que Deus ensina. Ele continua afirmando: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Que guardemos. O apóstolo, ele está aqui ensinando exatamente o que Jesus disse lá em João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Palavras de Jesus. Se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. E se Deus não está em nossa vida e nós de fato não o amamos, não sejamos hipócritas. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que passa na nossa mente, no nosso coração. Ele sabe quando os nossos lábios falam uma coisa, mas o coração está longe dele. Ele sabe quando nós não o amamos. Podemos enganar as pessoas, mas não enganamos o nosso Deus. Então ele faz uma afirmação consoladora para os filhos de Deus. Se a gente pensar um pouco, é consolador. Ele diz: ora, os seus mandamentos não são penosos. Não é penoso guardar os mandamentos do Senhor. E nós vemos essas palavras que são quase palavras repetidas lá de Deuteronômio. Lá Deus diz: porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. E é interessante. Então eu pergunto, ou talvez vocês estão pensando, como é que pode não ser difícil os mandamentos de Deus?
Como é que não é difícil se eu não consigo guardar, se eu não consigo cumprir esses mandamentos em todos os sentidos? Como é que pode não ser difícil se precisamos lutar contra a nossa própria carne todos os dias para cumprir os mandamentos do Senhor? Quando cremos e amamos a Deus sobre todas as coisas, isso não será penoso. Porque aí vem o consolo. Porque vai ser uma alegria. Porque nascemos de novo. Nascemos em Deus. Nascemos para Deus. E outra coisa, nós sabemos que quando não conseguimos cumprir os mandamentos de Deus, nós temos um advogado junto do Pai. E esse advogado, então, ele intercede por nós. E através desse advogado, ele faz exatamente o que nós fizemos aqui antes: anunciar o perdão a todo pecador penitente, aquele que se arrepende. Deus mostra que no sangue de Jesus, os mandamentos dele não são penosos, mas se tornam leves, porque Jesus os carregou sobre a cruz. Jesus cumpriu eles em nosso lugar. Então eles não são mais penosos e nem são uma carga que nós não podemos suportar. Porque em Cristo Ele renova a nossa força. Para os verdadeiros cristãos, nós temos esse consolo, essa graça dada por Deus. E aí nós vemos que na sequência do nosso texto ele afirma: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vocês sabem que todos nós sonhamos em ganhar uma taça. Vocês lembram das competições que vocês faziam no tempo de escola, quando os amigos que se juntavam iam para um campeonato e vocês estavam doidos para ganhar uma taça? Só que não são todos os participantes que ganham a taça. A taça só ganha aquele que chega em primeiro lugar, aquele que venceu os seus adversários. Nós estamos vivendo um período de Copa do Mundo, e vocês sabem que o Brasil deve estar em casa já descansando. Por quê? Porque ele não venceu o seu adversário, a Noruega. Perdeu o seu jogo. E aquela ideia e talvez aquele desejo de, não sei nem se ganha alguma coisa, dizer que é hexa, eu não ganho nada. Não ganhei nada quando ele foi penta. Não ganhamos nada. Mas agora o sonho foi embora. Pelo menos nessa edição da Copa, porque ele perdeu pelo seu adversário. E é importante aqui nós notar o seguinte: quando um time enfrenta o outro, dentro do campo eles são adversários, eles não são inimigos. Eles estão lutando, estão brigando não para destruir o outro, não para que quando acabe o jogo o outro esteja morto, acabado, podem enterrar. Porque eles não são inimigos, eles são adversários. O nosso texto fala que precisamos vencer o mundo. O mundo aqui se refere a Satanás, a nossa carne, se refere a esses grandes inimigos de Deus. Nesse caso, o mundo, ele não é somente o nosso adversário.
O mundo é o nosso inimigo. O mundo ele não quer só vencer uma partida de jogo contra você. Ele quer te destruir. Ele quer acabar com a sua raça. Ele quer acabar com tudo que há dentro de você referente a Deus. E tudo que se refere a Deus, ele quer acabar. Ele é um inimigo. Assim como ele tentou destruir Deus, ele tenta destruir hoje os cristãos. O problema da igreja de Deus é querer se adequar ao mundo. Ali tem um problema. E o problema não é do mundo. O problema é da igreja. Quando a igreja tenta se adequar ao mundo, o mundo está certo na dele. A igreja que está errada. Porque o mundo nunca vai poder entrar na igreja. Não há como fazer uma ligação entre o que o mundo quer e o que Deus quer. Não há como fazer um acordo. Mas percebemos que a própria igreja hoje tenta justificar os seus pecados com argumentos do mundo. Em vez de tornar o mundo seu inimigo, querem ser amigo do mundo. E eu volto a dizer, isso não é problema do mundo, isso é um problema da igreja. Isso é um problema espiritual da igreja. Que a igreja precisa rever onde está, quem está no seu coração, quem está em primeiro lugar na sua vida. O apóstolo Paulo faz o seguinte apelo para os cristãos para mostrar a seriedade do que está sendo escrito aqui em João. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está pedindo aqui? Lutem contra o mundo. Não se associem com o mundo. Apresentem o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse sacrifício não é fácil. Porque você tem que lutar contra os desejos da sua carne. Assim como o texto fala em vencer o mundo, o apóstolo Paulo fala em apresentar o seu corpo. Sacrifício vivo. Fala em não vos conformeis com este século. Igreja, não se conformem com as coisas que estão acontecendo. Não se conformem com as coisas que estamos vendo ali fora. Não tenta, de alguma forma, se associar a essas coisas. Isso não combina. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. E não há como você associar os dois. Aqui ele fala que para vencer o mundo, para receber a taça, nós precisamos vencer o mundo. Mas ele dá o segredo para vencer: a nossa fé. Nos é dito que de vencer o mundo e não nos associarmos com ele. Você tem que vencer o mundo. Também não fala em qualquer fé.
Ele não está falando tenha fé num pé de coelho, tenha fé nos horóscopos, porque eles vão conduzir a sua vida. Tenha fé em uma imagem e se apegue a ela. Tenha fé no seu poder interior, porque você pode todas as coisas. Ou talvez em qualquer outro Deus. A única fé que pode nos tornar vencedores é a fé que nos faz nascer de novo. E a fé que nos faz nascer de novo é a fé em Cristo Jesus. É Cristo quem nos dá a vitória. É nele que nós temos e nós vamos vencer Satanás, o mundo e a morte. Sozinhos não. Não enfrente eles sozinhos. Vai com Cristo. Com Cristo somos sim vencedores, como diz lá em 1 Coríntios, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vai sozinho. Você vai perder. Você vai ser desclassificado. Você vai embora. E você vai sair da presença de Deus. Não há como vencer esse mundo sozinhos. E não use armas erradas. Use a arma correta que Ele te dá, que é a palavra. E se vocês olharem em Efésios, a palavra é a única arma de ataque que Deus nos dá para atacar o inimigo. Usemos ela. Não tente vencer Satanás sem Cristo. Você vai perder. Por isso ele termina o texto com uma pergunta. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então ele está dizendo, então se apresente. Alguém outro que não crê em Jesus e mostre se ele vencerá o mundo. Então uma pergunta a ti. Quer ser vencedor? Quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus para nos buscar, você quer ser um vencedor? Diferente do mundo, que o grande prêmio só vai para o primeiro colocado, nessa caminhada de fé, não é quem chega primeiro, mas quem permanece fiel. É quem permanece na fé. Esse sim é vencedor. Então este receberá a coroa da vida que está preparado para aqueles que continuarem firmes. E lá no final vão ouvir a voz do seu bom pastor dizendo: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Sigamos firmes para podermos afirmar: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Sigamos firmes na fé. Não abra mão dessa sua fé que recebeu do Espírito Santo. Só assim você será um vencedor. Amém.